Olá, pessoal! Boa tarde! Bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje, na nossa aula de Geografia, nós vamos fazer as duas últimas páginas do nosso livro, que são as páginas para conectar. Então, você vai abrir o seu livro de Geografia na página 90. Página 90, essa página que você está vendo para conectar. Vamos conectar geografia com qual matéria? Você consegue ver no balãozinho roxo? Com língua portuguesa. Então, vamos ver, né, o que vai acontecer, então, na nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre educação no trânsito. Esse é o título do texto que nós vamos ler agora. Então, você vai ler comigo, começando na palavrinha nas. Vamos lá? Nas revistas de história em quadrinhos, cada quadrinho é uma cena. As falas estão nos balões e a leitura é feita da esquerda para a direita e de cima para baixo. Além de divertir, elas podem ensinar algumas atitudes corretas. Leia a seguir uma história da Turma da Mônica sobre a educação no trânsito. Vamos ler juntos, então? A mesma historinha, eu coloquei ela maior aqui nessa página. É a mesma história, tá bom? Eu aumentei ela um pouquinho para facilitar aí a leitura. Então, vamos começar, né? Ele falou, então, que a leitura é de cima para baixo, da esquerda para a direita, e as falas estão nos balões, não é? Então, vamos ver lá em cima. No primeiro quadro, nós temos ali o Cebolinha e o Cascão. E o Cebolinha diz assim: cuidado, Cascão! Você não sabe que precisa olhar se vem calo antes de atravessar a lua? E aí ele tá puxando o Cascão pelo braço, porque o Cascão ia atravessar a rua sem olhar se estava vindo carro. E olha a cara do motorista, gente, né? De assim, susto, porque ele teve que frear, né? Você vê que tem um balãozinho aqui perto da roda do carro. Está escrito quench, né? Como se fosse aquele barulho da freada. Então, ele teve que frear. Olha que perigo. Ah, o Cascão atravessou sem olhar. Vamos ver no quadrinho de baixo o que acontece. O Cascão diz assim: 1-0 para você, Cebolinha. E aí o motorista diz: é isso mesmo, rapazinho. E o Cebolinha diz para o Cascão: obrigado, meu pai sempre fala. Ai, ai, chega de papo ou vamos chegar atrasados, disse o Cascão. Olhando aqui já no quadrinho de baixo, o Cascão está atravessando a rua e ele fala: olhei para a direita, para a esquerda, né? Então ele está ali indo atravessar a rua, começando a atravessar a rua, olhando para os dois lados. E no outro quadrinho, no próximo quadrinho, o Cebolinha, que está com a bola, ele já sai apontando para o lado e dizendo: espera, Cascão, tem uma faixa de pedestres ali. Então ele avista uma faixa de pedestre e chama o Cascão para atravessar na faixa. Lá embaixo, né, no último quadrinho: pra que faixa? Não tô machucado. Não é faixa pra machucado, é faixa para atravessar a lua, disse o Cebolinha.
E você vê então, né, a faixa de pedestres, o semáforo de pedestre e um guarda de trânsito ali, né, olhando para os meninos. Parece ser um guarda de trânsito, vamos ver se é isso mesmo. E aí, pessoal, lá do outro lado, lá em cima já, começando lá de cima para baixo. Que bonito! Onde você aprendeu que devemos atravessar a rua na faixa de segurança? Né? Então, o guarda de trânsito disse para o Cebolinha. O Cebolinha respondeu, meu pai quem falou. E olha a cara do Cascão, né? Sem estar entendendo muito bem o que está acontecendo. E aí, no outro quadrinho, o guardinha, né, o guarda de trânsito diz, pois ele está certo. Esse é um dos cuidados que devemos tomar como pedestres. E o Cascão diz, tem mais? E aí nós vemos no quadrinho abaixo, claro, devemos respeitar placas, faixas, sinalizações e o adulto segurar no pulso da criança ao atravessar a rua. Respeitar os semáforos. Vamos para o próximo quadrinho. Pedir orientação de policiais ou guardas de trânsito quando tivermos dúvidas. Próximo quadrinho. Se possível, evitar andar desacompanhado de adulto em locais de grande movimento. Lá embaixo, na última linha de quadrinhos, respeitar e dar preferência a deficientes. E por último, evitar brincadeiras ou jogos próximos às vias públicas. Então aí, pessoal, é o guarda de trânsito, né, dando aí orientações para o Cascão. Então o Cascão se mostrou mal informado, né? Ele ia atravessar a rua sem olhar, ele não conhecia a faixa de pedestres e aí o Cebolinha começou a ensinar o Cascão. E você percebeu, né, que o Cebolinha, ele faz umas trocas, né? Quando ele fala, ele troca a letra R pela letra L. Por isso, ao invés dele falar rua, ele fala lua. Ao invés dele falar obrigado, ele fala obrigado. Sempre, ele fala sempre, né? Então, você vai perceber em todos os quadrinhos que o Cebolinha faz essa troca. Então, eu não li errado. Se você ler ali os balõezinhos que o Cebolinha está falando, você vai ver que tem palavrinhas mais escuras em negrito. Essas palavrinhas são as palavrinhas em que ele está trocando o R pelo L, tá bom? Então, toma cuidado aí, né, para você não achar que é assim a palavra. Não é. É que ele faz essa troca quando ele fala. Vamos para a próxima página responder algumas perguntinhas. Número 1. As atitudes do Cascão e do Cebolinha foram iguais? Sim ou não? Faça um X aí no quadradinho, certo? Número 2. Qual dos dois teve mais atenção? Você vai escrever aí na linha o nome de qual deles teve mais atenção. Número 3. Como o Cascão deveria ter atravessado a rua? Letra A. Deveria ter atravessado sem olhar. É isso mesmo? Letra B. Deveria olhar somente para a direita e para a esquerda. Letra C. Deveria procurar uma faixa de pedestres e esperar o semáforo de pedestres ficar verde. Letra D. Deveria procurar uma faixa de pedestres e esperar o semáforo de pedestres ficar vermelho. E aí? O que o Cascão deveria ter feito, né? Como ele deveria atravessar a rua? Qual letrinha você acha que é a resposta certa? Vou deixar você pensar um pouquinho. É a letra
Letra C. Deveria procurar uma faixa de pedestres. Esperar o semáforo ficar verde. Aí sim ele poderia atravessar, não é? Número 4. Qual das atitudes abaixo não é citada pelo guarda de trânsito como correta? Primeira, respeitar as placas e faixas. Segundo, não respeitar os semáforos. E terceiro, pedir orientação de policiais. Então, qual dessas atitudes abaixo não é citada pelo guarda de trânsito como correta? Respeitar as placas e faixas, não respeitar os semáforos, pedir orientação dos policiais. Qual dessas você vai fazer o X? Você vai fazer o X em qual? Não respeitar os semáforos. Muito bem. Então, aí é no quadradinho do meio. E número 5. Além da faixa de pedestres, que outros sinais de trânsito você conhece? Então, você vai responder aí nas linhas abaixo, né? Além da faixa de pedestres, existem outros sinais de trânsito, não é? Quais você conhece? Então, você vai escrever aí nas linhas da número 5. E aí, pessoal, nós finalizamos, então, as páginas para conectar do livro de Geografia e também terminamos o nosso caderno 4. Que legal, hein? Muito bem. Então, responda aí as perguntinhas. Finaliza aí as suas respostas, vê se tá tudo certinho. E nós nos vemos na nossa próxima aula. Combinado? Então, até a próxima aula. Um beijo para vocês e boas atividades. Tchau, tchau!